Estamos entrando ao vivo com o pastor Raimundo Souza. Pelas redes sociais, se inscreva no canal. Deus tem uma resposta para todas as suas perguntas. Glórias ao Eterno, ao Soberano, aquele que detém todo o poder. Em nome daquele que morreu na cruz do Calvário, por mim e por cada um de nós. Louvado seja toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe todos os projetos do seu coração. Eu tenho falado muito sobre novo nascimento. Novo nascimento. E eu quero dividir com todos vocês agora, nesse momento, algo muito importante mesmo, muito importante. E eu espero que o seu dia seja muito abençoado, o seu dia seja valoroso, tá bom? Nascer de novo. Isso é muito importante, muito mais do que nós estamos pensando. Gente, nascer de novo é algo muito grande mesmo, né? Muito grande. E nós precisamos ter esse discernimento. O que é discernimento? Discernimento é paciência. Discernimento é nós termos a tranquilidade para que nós venhamos entender algo. Discernimento, discernir. Discernir é como se você desfiasse um frango. Você sabe que quem vai comer aquele frango não pode comer ele inteiro, então você desfia, ok? Entendeu? Então presta atenção aqui no livro de João, no capítulo 3. Olha só que maravilha. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Olha só que maravilha. Olha só que profundo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Engraçado, né? Um fariseu. Eu preciso saber o significado disso. Eu preciso saber o que é um fariseu. Um fariseu é alguém que ele tinha uma autoridade numa sinagoga. Ele era um pastor da sinagoga, vamos dizer assim. Entendeu? Só que esse daí é muito engraçado, olha só. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele não era apenas um Nicodemo, ele não era apenas um fariseu, mas ele era muito mais do que um fariseu, muito mais do que um fariseu, porque ele era um dos principais dos judeus, entendeu? Olha só, ele era um dos... Você precisa entender, quando você estiver lendo sobre Jesus, você precisa entender que judeu é judeu, romano é romano, entendeu? Você precisa entender isso, entendeu? É importante buscar nas Sagradas Escrituras o entendimento, porque senão nós vamos ficar perdidos e nós vamos acreditar em todo mundo. E acreditando em todo mundo, nós se perdemos. Todos nós, não existe esse negócio de QI, de inteligência. Isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada.
Se você pega uma criança e você bota ela no meio de inteligentes, ela fica inteligente. Se você pega uma mesma criança novinha e bota no meio de analfabeto, ela vai ficar analfabeta. Então, nós somos frutos do meio. Nós somos frutos do meio. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos acreditar em tudo que a gente vê. Nós não podemos acreditar em tudo. Se você ensina o seu filho, ele vai aprender tudo que você ensinou. Se ele viu você mentindo, ele vai mentir também. Se ele viu você enganando, ele vai enganar você também. Se ele viu você errando, ele vai errar também. Porque é normal. Os seres humanos, eles são ensinados por outra pessoa. E muitas das vezes, eles, quando nós vamos se libertar, quando nós vamos entender que a gente é independente, já estamos no estado avançado. Por quê? Porque por causa da doutrina, por causa dos ensinamentos que a gente recebeu. E aquilo vai nos trazendo como se peso e vai impedindo da gente ver verdadeiramente o caminho. Você quer ver o que eu estou falando? É tanta verdade que Jesus, ele novo, ele já estava no meio dos anciões. E quantas das vezes eu já vi pais que os filhos estão no meio de pessoas mais velhas, em uma conversa assim de adulto, e aí os pais dizem assim, sai daqui, isso não é para você não. Claro que é para ele sim. O espírito dele, daquela criança, não tem idade. Quem tem idade é o corpo, a matéria. Entendeu? Presta atenção que isso é muito importante. Quando o Senhor Jesus, ele fala lá no livro de Mateus, capítulo 28, no versículo 19, e ele fala, ele manda os discípulos ir e fazer discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ele está querendo dizer que aqueles discípulos vão passar o que eles viram, o que eles sentiram, eles vão passar o que eles provaram. Por isso que é importante nós termos intimidade com Deus. Hoje, eu não tenho nenhuma condição de estar como pastor presidente desse ministério. Eu não tenho condições. Esse título, eu não tenho ele como, tipo assim, eu mereço estar aqui. Não, eu sou um lixo, o pior dos lixos nesse mundo, entendeu? E cada vez mais eu preciso me reduzir nesse mundo. A minha carne tem que ser humilhada, a minha carne tem que ser colocada cada vez mais para baixo, para que verdadeiramente o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que morreu no madeiro, que derramou o seu sangue, seja glorificado. Então o que eu vou fazer? Eu vou guardar todas as coisas que eu tenho aprendido. Esse é o objetivo. Guardar todas as coisas que eu tenho aprendido. E eu quero continuar aqui com você no livro de João, capítulo 3, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais. Então, esse homem, ele era muito influente. Ele não era normal. Ele não era como uma pessoa da parte de baixo. Não, uma pessoa da parte de baixo, ela vai na sinagoga, ela ouve a leitura do pergaminho, ela cumpre com os rituais da sinagoga e ela volta para casa normalmente. Só que ele não. Ele era além, ele era influenciado, ele era influenciador, né? Ele tinha o dom. Então, esse homem, ele era muito, muito elevado, muito elevado. E olha só o que ele fez. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Olha só como ele chega até Jesus. Olha só como ele vem até Jesus. Olha como que é importante a gente parar para fazer a análise.
Olha como que é bom a gente ler a Bíblia entendendo. Ele diz assim, Rabi. O que significa um Rabi? Hum? Um Rabi significa que Jesus ele era um líder da comunidade judaica. Você sabia? Ele via Jesus como um líder. Ele via Jesus como um pastor daquele grupo judaico. E por que Jesus era visto como um líder, um rabi? Por que Jesus ele é como visto? Porque ele veio para cumprir toda a lei e ele cumpria toda a lei. Dentro da lei do judaísmo, ele cumpria. Dentro da lei do judaísmo, ele seguia. Só que ele não aprovava mais a religião. Mas por que, pastor? Ele estava seguindo. Por que Jesus estava seguindo? Porque justamente ele queria mostrar que era possível, que era realizável, que era verdadeiramente fácil seguir as leis do judaísmo. Coisas que os fariseus não faziam. Coisas que os fariseus não conseguiam praticar. Eles não tinham intelectualidade para isso. Eles não tinham discernimento para isso. Eles tinham a capacidade de fazer rituais, eles tinham a capacidade de fazer as suas leituras, eles tinham a capacidade de levar ao povo os ensinos, mas eles não tinham a capacidade de viver o que pregavam. Eles eram pessoas que estavam fora do contexto. E eles, por serem grandes pensadores, por ser grandes líderes, eles não tinham condenação do povo, ok? Eles não eram, o povo não tinha condições para julgá-los e eles se sentiam maiorais cada vez mais, né? Eles se sentiam donos do pedaço, donos da cocada. Por isso que quando eu falo para o senhor, para a senhora que eu, pastor Raimundo, estou no mesmo nível que você, é esse nível aí, ó. Eu não tenho esse negócio de pastor, não. É meu irmão, você é meu irmão, você é minha irmã, você é meu amigo, você é minha amiga em Cristo, você é meu, é meu é meu é meu companheiro de caminhada. Tá compreendendo como é que é? Então, olha só, aquele homem ele chegou e disse, Rabi, ó, sabemos que és mestre. Você vê, ele chama ele de líder da religião judaica, de Rabi, e depois ele diz, sabemos que és mestre. Ó, sabemos que és mestre. Você sabe o que é o mestre? Procura lá no teu dicionário. Mestre significa professor. Mestre significa que essa pessoa ela é perito, ela é conhecedora. E quando uma pessoa era chamada de rabi, era uma coisa. De líder espiritual era uma coisa. Mas agora, quando ela é chamada de mestre, é além de rabi. É uma pessoa que conhece a física, a química, é uma pessoa que conhece tempos, épocas, é uma pessoa que conhece astronomia, é uma pessoa que conhece a sabedoria dos homens, é uma pessoa que conhece a sabedoria da natureza, é uma pessoa que conhece a sabedoria do mar, é uma pessoa que conhece a sabedoria dos ventos. Você está compreendendo? É uma pessoa que conhece a ciência, a verdadeira ciência, a ciência da vida, a ciência da alma. Essa é a verdadeira ciência. Foi assim que os nossos antepassados chegaram aqui, com a ciência verdadeira, a ciência da alma, e a ciência da vida, a ciência da natureza. E essa ciência está morrendo a cada dia. Cada dia essa ciência está morrendo. Eu não sei se o senhor tem percebido, eu não sei se o senhor tem prestado atenção. E quando a ciência de Deus morre, a ciência
da mentira, ela cresce, a ciência da morte, ela cresce. Nós precisamos meditar sobre isso, nós precisamos meditar sobre isso. Eu não vim aqui nesse lugar para pregar para você, eu não vim aqui para. Na realidade, eu não estou pregando, eu estou ensinando. Na realidade, eu estou procurando colocar em pratos limpos. Muitas pessoas me questionam, né? Muitas pessoas querem me dizer qual é a religião, qual é o tipo de pregação que eu tenho que pregar, o tipo de coisa que eu tenho que fazer. As pessoas querem me direcionar, mas isso aconteceu também com Jesus. Inclusive, se você observar, ele foi morto porque ele não se adequou ao judaísmo. Porque qual era a adequação que eles queriam que Jesus se adequasse ao judaísmo? Qual era o espaço que eles queriam que Jesus tomasse no judaísmo? Era o espaço de um mentiroso, de mais um. Vamos apagar a memória dele. Vamos fazer ele ser mais um como nós. E é o que acontece hoje, meu irmão. É o que acontece hoje. Todo mundo quer que você seja igual. Você já percebeu essas brigas de igrejas? Essas brigas de religião? Hã? Hã? Essas brigas aí que você vê, a minha é melhor, não sei o quê, na minha tem isso, na minha tem aquilo. Gente, cada vez mais eu me sinto longe desse sistema. Cada vez mais eu me sinto longe desse sistema. Porque nós, sem perceber, temos afastado pessoas verdadeiramente de Cristo. Cristo não é divisão. Cristo não é divisão. Cristo é multiplicação. E nós precisamos entender isso. Deus, ele diz, lá o Senhor Jesus, ele disse no capítulo 28 do livro de Mateus, o que ele diz? Ide por todo o mundo e fazer o quê? Fazer discípulos em todas as nações, né? Ele disse aqui, ó, deixa eu ver. Eis que estou aqui. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações. Ou seja, se é para fazer discípulo de todas as nações, é para somar, é para multiplicar. E hoje nós vemos uma divisão muito grande, muito grande. Por exemplo, se uma pessoa hoje ela decidir sair do ministério que nós temos usado para levar a verdade, né? Que é o ministério hoje em Cristo. E essa pessoa disse para mim, pastor, eu estou indo embora, não quero mais ficar. Ou então a pessoa vai embora, né, e não dá explicações. Aí eu digo para você, você acha que eu vou ficar correndo atrás dessa pessoa, dizendo que aqui é melhor, fica comigo, não sei o quê? Não, não vou fazer isso. Não posso fazer isso. Não devo fazer isso. Porque isso não é verdadeiramente o que Jesus ele quer da gente. Ele quer que a gente seja espírito. Ele quer que a gente seja adorador em espírito. E não adianta nada eu trazer a carne de alguém para o meu lado. Não adianta eu trazer a carne de alguém para mim. Talvez você aí que está tentando trazer teu marido, tua esposa, teu filho para a igreja e você não consegue, não é pela força, é pela essência, pelo teu testemunho dentro da sua casa, é pela sua conduta dentro da sua casa. Então, é mais ou menos aí que você vai guardar os ensinos e você também vai passar os ensinos, ok? Guardando isso, você vai chegar muito longe. Agora, vamos voltar aqui na meditação do livro de João, que diz assim, no capítulo 3, no versículo 2, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Você vê que aquele homem, ele conhecia, ele tinha um entendimento da essência. Ele estava no meio dos fariseus, ele sabia que aqueles homens não viviam dignamente, mas ele queria viver dignamente. Ele queria mudar, ele queria aprender, né?
Talvez a pessoa diga, como eu já vi muito, mas ele foi ali para sondar a Jesus, ele foi ali para te extrair de Jesus, para tentar levar Jesus para o lado. Tanto é que ele já entra falando rabi, ou seja, dizendo que Jesus era um mestre, né? E ele nem passou. Interessante, ele chamou Jesus de mestre do, 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 do judaísmo, mas Jesus nem passou pelaquele processo, porque é um processo muito grande para você chegar até mestre dentro do judaísmo. É como em algumas religiões, né? As pessoas passam por presbíteros, diáconos e não sei o que, não sei o que, e aí elas depois alcançam um cargo de maioritária naquela igreja, naquela congregação, né? E muitas das vezes demora anos. Só que Jesus não. Jesus, ele já estava tudo nele, é que nem o senhor, a senhora, já está tudo em você. Mas o problema é que a gente está amarrado, a gente está preso a dogmas. Quantas das vezes chega alguém para você e fala que você não tem condição? Eu já foi muitas vezes falado isso. Quantas vezes você mesmo, Deus te chama para algo e você mesmo anula a tua cabeça, a tua mente não funciona. Você acredita que você tem que ser passado por aqui, passado por ali. Meu irmão, é algo muito louco. É algo muito louco. É algo que o Satanás ele começou lá atrás e até hoje ele tem arrematado muitas almas para o inferno. Por quê? Por causa da falta de buscar verdadeiro conhecimento. Por causa só tem dois parâmetros que faz você verdadeiramente herdar o reino de Deus. É você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o parâmetro. Esse é o parâmetro. E não, presta atenção. Não é você exigir amor do próximo, tá? É você amar o próximo independente de qualquer coisa. É você amar o próximo independente de qualquer situação, tá? Observa como Jesus amou os seus inimigos. Observa. Presta bem atenção. Leia, releia. Leia os evangelhos que você vai ver. Não vá por palavras que os outros estão te ensinando. Inclusive, eu estou aqui lendo com você e estou mostrando na Bíblia. Você pode consultar aí, tá? A mesma Bíblia que a minha, a mesma Bíblia que a sua. Se mudar uma palavra aqui, uma palavra ali, não tem problema, tá bom? Agora, voltando aqui nesse entendimento, você vê que ele disse que Jesus era mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, ou seja, as curas que Jesus já veio fazendo, né? A transformação da água e do vinho, provavelmente ele ficou sabendo desse casamento que aconteceu ali, então ele ficou com a boca aberta, ele ficou, espantado. Eu não tenho nenhum líder assim, no nosso meio não tem ninguém assim, dessa estatura. Nós temos mestres, quer dizer, nós temos rabinos, nós temos mestres, mas com essa sabedoria, olha aqui, ó, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Gente, isso daí está escrito em Mateus 28 e Jesus deixa bem claro que ele diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, essa ordem Deus já deu para a gente. Ele já nos deu essa ordem para a gente. Ele já nos mostrou essa ordem. Ele já implantou em nós essa ordem. Então, se você crer, você vai curar, você vai libertar, você vai levar pessoas a ser libertas. Não que você liberte, mas o Espírito de Cristo que está em você. Mas isso não é o principal. Porque o principal é o que ele diz assim, ó. O principal é que nós estamos sendo preparados para o reino dos céus. Essa é a principal situação. Então, aquele homem, aquele fariseu, ele ficou muito encantado com isso, porque ninguém pode fazer estes sinais.
E no versículo 3 ele disse assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, é nessa parte aí que eu quero parar um pouquinho aqui para falar com o Senhor, para falar com a senhora sobre nascer de novo. Olha aí, depois que ele fala, né? Depois que ele entra aonde Jesus está, ali, e Jesus vendo o interesse dele, Jesus entrega para ele um pensamento que naquela época, naquele momento ali, não era tão falado como hoje. Hoje é falado por causa do Messias. O Messias já veio. Mas antes, isso, reino dos céus, não era falado. Era algo extremamente restrito. Eles falavam de outras coisas. Tá? Eles falavam de ensinamentos, que o povo tinha que andar no caminho certo para entrar na glória. Mas não falava nessa força. E era até proibido antes de Jesus. Jesus que veio para mudar, para mostrar verdadeiramente o caminho. É por isso que as doutrinas elas veio se impregnando, elas veio se encaixando de maneira revolucionária. Você vê mortes, você vê guerras, você vê tudo isso ali naquela parte. Mas isso tudo que aconteceu era necessário. E lá no capítulo 3, no versículo 3, Jesus ele responde: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só que maravilha. Se alguém não nascer de novo, primeiro, o que significa nascer de novo? Eu preciso entender isso como pregador, como uma pessoa que está ensinando, o senhor e a senhora também que está aí me ouvindo, você que deseja ser um mensageiro de Deus para sua família, um mensageiro de Deus para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus parentes. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. E olha só o que ele diz aqui, ó. Ele fala: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o que é nascer de novo? Nascer de novo é quando nós reconhecemos que nós precisamos aprender tudo novo. Que tudo que a gente aprendeu antigo, que a gente que foi criado até aquele homem já era velho, para chegar até aquele homem, um dos principais fariseus, era necessário já ter uma idade, porque a religião ela faz isso, ela coloca limites para você. A religião coloca limites para você, mas é como o apóstolo Paulo fala que Deus veio para confundir os sábios. Deus veio para confundir aqueles que se acham donos da verdade. E Jesus, por ter pouca idade, já era chamado de mestre. Olha só que coisa maravilhosa. Ali já estava quebrando paradigmas, mas Jesus não era chamado de mestre, Jesus não era chamado de rabi, porque ele recebeu uma ordenança pelo tempo que ele ficou ali nos templos, pelo tempo que ele ficou ali andando com os fariseus. Não, mas ele recebeu porque aquela ordenança já vinha de Deus para a vida dele, já vinha do Altíssimo para a vida dele. E é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos compreender. E olha só o que ele diz. Ele diz assim: em verdade, digo-te que se alguém não nascer de novo. Então, esse nascer, gente, é apagar tudo. Nós precisamos apagar tudo que a gente aprendeu errado. Nós precisamos abandonar tudo que a gente aprendeu errado. Nós precisamos jogar tudo fora que nós aprendemos errado. Olha como que isso é maravilhoso. Olha como que isso é profundo. Olha como que isso é vida dentro de nós. E olha só o que está escrito aí, ó. Né? Ele diz: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, ele bate nessa tecla, nascer de novo, né? Então, é muito importante nós termos esse entendimento, que os ensinos que a gente tem recebido, a gente precisa apagar eles do coração. Os ensinos
que são desse mundo, os ensinos que são para essa terra, né? Poxa, eu quero morrer, deixar uma casa para o meu filho. Eu quero morrer e ver que meus filhos estão bem. Não, meu amigo. Isso daí é ensino humano. O ensino verdadeiro é você deixar para eles o que você tem. É o reino dos céus. Isso foi apagado, essa essência foi apagada. Esse brilho foi apagado. A função de uma pessoa que hoje está seguindo o cristianismo é essa. É essa. Né? É aprender com o Messias, aprender com o Salvador, com o Emanuel, o caminho do reino de Deus, o caminho da eternidade. É você se entregar para isso. Os ensinos desse mundo nos levam a viver em função desse mundo, em função desse plano que nós estamos. Entendeu? E nós precisamos entender que nós não estamos aqui para semente, nós não estamos aqui para deixar filhos para essa terra, nós estamos aqui porque Deus nos permitiu vir aqui para nos dar uma oportunidade. Uma oportunidade. A nossa alma já existe, o nosso espírito já existe, e nós estamos aqui apenas de passagem, para passar por uma prova, para passar por uma peneira. Mas por que ele não me levou diretamente para o reino dos céus? Gente, presta atenção, é muito profundo. Se você já vive desde o início, se o teu espírito, se a tua alma já vive desde o início, presta atenção. Presta atenção. Tem coisas que é oculta. Tem coisas que não são reveladas assim. Você precisa entender. Você não estava dormindo. Você está dormindo hoje para o outro mundo. Mas você veio do outro mundo para esse mundo. Tanto é que ele disse: eu vou preparar-vos lugar para vocês voltar para casa. Olha só o que ele fala no livro de João. Então, nós precisamos entender que nós estamos aqui de passagem. Entendeu? De passagem. Nós estamos aqui apenas de passagem. Então, nascer de novo é nós esvaziarmos tudo que a gente aprendeu errado, é nós termos a capacidade de reconhecer que nós não somos o que os outros querem que a gente seja, mas nós somos o que o eterno, soberano, o Deus Todo-Poderoso, ele quer que a gente seja. Você está compreendendo? E ele continua no capítulo de João 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só que maravilha. Se você não nascer, se eu não apagar essa memória desse mundo, se eu não largar esse mundo, eu não posso ver o reino de Deus. Eu não posso nem ver o reino de Deus. Ele não está dizendo que é entrar no reino de Deus aqui não. Olha aqui, ó. Presta atenção. Ele está falando com o fariseu. Ele diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí? Não pode ver o reino de Deus. Olha que interessante. Olha que interessante. Não pode nem ver o reino de Deus. Então, fica aí esse pensamento. Agora, o que é o reino de Deus? Você precisa também mergulhar dentro desse entendimento. Eu te garanto que não é um reino constituído por mãos de homens. Se você já vê a beleza na essência do nascer de uma borboleta, no nascer de uma criança, se você olha para o mar e você vê a beleza, se você olha para uma planta e vê a beleza, é muito maior do que toda a beleza que existe nesse mundo. João diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou seja, nem os ouvidos ouvem, nem o sentido da nossa pele, da nossa carne sente o que é o reino eterno.
Esse reino eu posso falar para você que é totalmente diferente de qualquer outro reino. Eu posso falar uma coisa, é um reino espiritual. Então, para concretizar aqui a nossa meditação, Jesus disse para aquele homem: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu vou ficando por aqui, que a mão do glorioso esteja te guiando cada dia que você passa. Que os teus pensamentos sejam dirigidos pelos pensamentos de Cristo e que todos os seus sonhos, celestiais e terrenos, sejam contemplados segundo a vontade de Cristo na sua vida. Deus abençoe a todos.